Como é bom estar na presença de Deus. Amém ou não? Quantos amam a presença de Deus? Eu amo a presença de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: eu amo a presença de Deus. Não há nada melhor, não há nada. Cadê o tecladista? Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Cante isso. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Só vocês, vai, com toda a intensidade. Não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Só as vozes e piano para encerrar. Não há nada melhor que meu Deus. Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, Ministério do Louvor. Matusa, fica com o violão aí. Isso aí, garoto. Você me ajudar. Estou muito feliz de estar aqui diante dessa igreja linda, maravilhosa, a quem eu amo com todo o meu coração. Como eu amo estar nessa igreja. Quantos amam estar nesse lugar? Bom demais. A presença de Deus é um lugar extraordinário. E Ele todos os dias nos convida para estar na presença dEle. Todos os dias Ele nos convida para se aproximar dEle. Todos os dias Ele nos chama de filho. Por isso Ele disse que não nos deu espírito de escravidão para outra vez estarmos atemorizados. Mas Ele nos deu o espírito de adoção. Por isso clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Por isso que é bom estar na presença de Deus, porque Ele preenche todo o vazio existencial do nosso coração. E quando nós nos conectamos com Ele, nós realmente descobrimos que chegamos no lugar certo. Nós realmente descobrimos que encontramos a coisa certa. Por isso Jesus, uma vez, Ele tentando explicar o que era o reino, tentando explicar o que era isso, Ele disse: olha, o reino de Deus é como um homem que foi em campo, encontrou uma pérola preciosa. Ele ficou tão feliz, vendeu tudo o que tinha, pegou todo o dinheiro dos seus bens e patrimônios que ele vendeu, voltou e comprou aquele terreno, porque ali tinha uma pérola preciosa. Ele reputou tudo o que ele tinha como perda, pela soberania da graça maravilhosa que é ter a presença de Deus na sua vida.
Quantos amam essa presença? Como calcular quanto vale a presença de Deus nas nossas vidas, né? Muito difícil, não tem como. Por isso que a gente fala, é tudo, é tudo. Nós estávamos numa série falando sobre a Páscoa, mas nós vamos entrar em uma outra série agora, falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é uma pauta importantíssima, tão importante que ela fez parte de quase todas as pregações de Jesus. Quase todos os sermões de Jesus você vai encontrar ele falando sobre o reino, que é o reino, como o reino é, como o reino funciona. Você precisa entrar no reino, aquele que vai ser salvo e entrar no reino. Então Jesus ele sempre falou sobre o reino. Só que antes de falar sobre o reino, eu sou o pastor Carlos Átila, pastor Átila, aqui da Igreja Novidade de Vidas. Nossos pais espirituais estão em viagem, são os pastores presidentes dessa igreja, e me enviou para estar hoje trazendo uma palavra para vocês, algo de grande honra. Amo a vida dos meus pais espirituais, eles ou estão assistindo, ou estão no culto, ou vão assistir depois, mas amo vocês, beijo no meu coração, obrigado por me enviar, por me abençoar. Eu sou casado com essa linda morena mais linda de todo o universo, está aqui na minha frente, pastora Renata, te amo. Meus filhos, o Lucas, que o Joel está por aí, servido. Minha mãe está orando por mim lá atrás, está na intercessão. Minha mãe está lá atrás, meu pai está por aí também. Ela é meu pai, Carlão, também está servido, você vê, é uma família que serve, glória a Deus. Tenho caminhado com Jesus já há 22 anos, caminhado com Jesus, 21 anos de casado. Esse ano a gente faz 21 anos de casado, vai ser uma grande festa. Quem quiser participar vai ter que fazer o Pix, fica tranquilo, mas a gente vai abrir para quem quiser participar tranquilo. E é uma alegria estar aqui nessa igreja linda e amada, porque é no ambiente de igreja, nesse ambiente de família, que nós somos forjados, transformados e que o nosso caráter é moldado para que a gente possa ir ao mundo, levar a mensagem, levar a salvação, levar luz na escuridão. Amém? E o tema de hoje, especificamente sobre reino, é um tema super gostoso e prazeroso de falar, que é o reino de Deus e a morte do eu. Mas se puder melhorar um pouquinho o retorno aqui, eu estou falando e estou esperando o eco terminar para eu poder falar. É igual falando com o tradutor. Eu estou ouvindo um pouco aqui. Se puder aumentar, se for dar problema, tudo bem. Mas hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus e a morte do eu. Parecem coisas e assuntos totalmente diferentes, mas quando a gente lê o primeiro versículo de hoje, vocês vão entender tudo. E só com a leitura desse versículo a gente já vai entender. Mas antes de ler o versículo, vamos colocar aí no Mateus? Reino e a morte do eu. É engraçado que doeu, entendeu? Vai doer, mas vai curar. Sabe? A morte doeu. Vai doer, mas vai transformar. Fica tranquilo. Quando Jesus ele fala sobre o reino, ele também nos convida e tem uma proposta de vida para a gente. Ele nos convida a participar desse reino. Ele não fala do reino como uma coisa distante, que não é para mim e para você. O reino de Deus é para mim e para você. Agora, me responda uma coisa. Afinal, o que é o reino de Deus? É igual quando alguém pergunta o que é alegria, né? Só fica assim, é uma coisa... Parece ser subjetiva, mas não é. Não é subjetiva. O reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 10. É o segundo texto já, depois eu volto para o texto-chave. Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. E em determinado momento ele fala sobre o reino. E ele traz um ensinamento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então no céu é um lugar onde está acontecendo a plenitude da vontade de Deus. Não existe defeito no céu. A plenitude da vontade de Deus está sendo estabelecida. E quando Jesus ele vai ensinar a gente a orar, ele diz o seguinte: olha, chama o reino para vir, dizendo que seja feita na terra como é feito no céu. Traduzindo em português simples, o reino de Deus
é todo lugar onde a vontade de Deus é estabelecida. Então, se a vontade de Deus... então como eu sei que existe a vontade de Deus lá na minha casa? É só você ver se a vontade de Deus está sendo feita na sua casa. Como eu sei que a vontade de Deus está lá no meu trabalho? É só você ver a forma como você conduz a tua empresa ou você trabalha no dia a dia. Se é a vontade de Deus, então você está estabelecendo o reino de Deus naquele lugar. E quando o reino de Deus ele é estabelecido, o céu desce para a terra e todos os atributos do reino de Deus, eles também são estabelecidos. Então o poder sobrenatural de Deus entra em atuação e passa a transformar aquela realidade que você está. Então, se você está doente e enfermo, a pergunta é: essa é a vontade de Deus? Não é. Então eu vou chamar o reino de Deus para a terra. E como eu faço isso além de orar? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é uma coisa que eu transfiro para Deus a responsabilidade de fazer a vontade dele. Eu vou orar para que venha o reino, mas eu tenho a responsabilidade de, entendendo quais são os princípios e valores do reino, repetir aquilo que está descrito na palavra. Por isso é importante você conhecer a palavra, saber o que está escrito na Bíblia, para que você possa reproduzir a vontade de Deus na terra. Mas, eu não conheço muito a Bíblia, como eu vou acertar? O Espírito Santo de Deus vos guiará em toda a verdade. É só você fechar seu olhinho e perguntar: Senhor, a tua vontade é que eu perdoe meu marido ou contrate os caras para matar ele? Perdoar, né, Deus? É o certo, tá bom, eu vou perdoar. Se você para orar e falar com o Espírito Santo, ele vai te responder. O Espírito Santo fala. Diga para quem está do seu lado: ei, o Espírito Santo fala. Só que às vezes ele fala com um testemunho interior, algo ali dentro de você, que às vezes é sutil, suave, e você quer ignorar ele um pouquinho. Então não ignore o Espírito Santo. Ouça e reproduza a vontade de Deus. Na dúvida, pergunta a pastora Alessandra que ela te ajuda. Não manda o WhatsApp para mim, manda para ela. Se for pergunta difícil, se for pergunta fácil, manda para mim que eu vou responder. Se for mais difícil, manda para Renato e para... Então o reino de Deus, ele é o que? O reino de Deus. Quem entendeu o que é o reino de Deus? Levanta a mão e balança assim, se você entendeu. Então explica para quem está do teu lado o que é o reino de Deus. Rapidinho, 30 segundos. Explica aí para quem está do teu lado o que é o reino de Deus. Me ajuda a pregar, pai. Prega aí. Quem conseguiu explicar rapidinho? Repita comigo: o reino de Deus é o lugar aonde a vontade de Deus é estabelecida. Quem entendeu agora melhor? É porque na hora que a gente vai explicar, a gente se aperreia, né? Ele fala assim: vai, meu Deus, eu não sei não, eu estava ouvindo, mas eu não sei, apagou da minha cabeça. Então o reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é estabelecida. E onde a vontade de Deus estabelecida e esse reino vem, se manifesta o sobrenatural de Deus. Então, eu quero isso para a minha vida. Eu quero entrar no reino. Imagina que você está tendo uma sessão individual com Jesus e você falou isso para ele: Jesus, eu entendi, eu quero. Aí ele vai te responder com esse texto, que é o texto base da nossa palavra de hoje, Mateus capítulo 16, versículo 24. Essa é a resposta de Jesus para quem quer entrar no reino. É uma resposta super legal. Ótima resposta essa de Jesus. Ela é completa e resolve todos os problemas de uma vez só. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí parece que isso aí já dói o suficiente, mas ele completa. Próximo texto, próximo versículo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Volta para o primeiro texto. Jesus ele está fazendo um convite para que você possa participar do reino, mas ele impõe algumas condições que serão necessárias para que você possa adentrar nesse reino. Então assim, quando a gente lê esse texto, é um texto forte, é um texto pesado, mas é um texto importante para as nossas vidas.
Porque muitas vezes nós queremos tudo e não queremos entregar nada. Então, se alguém alguma vez diz para você que para andar com Jesus você vai ter que se doar um pouco, quem já ouviu isso? Que para andar com Jesus você tem que se doar um pouco. Na verdade, para andar com Jesus você vai ter que se doar por inteiro. Não existe 90% de Jesus. Não existe você ser 70% de Jesus. 99% de Jesus. Você tem que ser integralmente de Jesus. E ele fala lindamente aqui: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. E a gente vai destrinchar esse texto, porque ele é importante para que eu e você possamos entrar no reino. Amém? E o que é o reino? Todo mundo junto. Pode melhorar. Muito bem. Quantos querem esse reino para a sua vida? A primeira coisa que Jesus ele traz aqui é que é um convite global. É que existe um tipo e uma corrente teológica que diz que só alguns foram escolhidos. Existe uma segregação. Deus já escolheu alguns. Os calvinistas, o calvinismo, que é uma linha teológica a respeito da salvação, ela acredita que as pessoas elas foram escolhidas especificamente. Ou seja, se você é uma pessoa tendenciosa ao pecado, mesmo tendo aceitado Jesus, provavelmente você nunca foi nem salvo. Você é uma pessoa que está definida e determinada ao inferno. E os outros, o Leozinho, que é o menino mais santo, esse sim foi escolhido. Tu não. Imagina isso. Não seria uma coisa legal? Os produtos e os frutos dessa teoria são muito ruins. Já o arminianismo, ele diz o seguinte: todos foram chamados para a salvação. O que você decidir fazer vai definir se você for salvo, vai ser salvo ou não. O calvinista é uma vez salvo, salvo para sempre. Já os arminianos, ele diz que se você foi salvo, você pode perder sua salvação se cometer algum pecado. O que nós, como Igreja Novidade de Vida, acreditamos? Nós acreditamos que não. Uma vez salvo, não está salvo para sempre. Nós não acreditamos na eleição segregada, onde alguns são eleitos e outros não. Nós acreditamos que Jesus morreu por todos, ele convida a todos e a decisão é pessoal e individual de seguir a Jesus. Se você quer Jesus, amém, estamos aqui, vamos ajudar e caminhar juntos. Se você não quer Jesus, amém também. Nós vamos continuar tentando e orando por você para ver se um dia você aprende que Jesus é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida. Você se converte e a gente celebra também. Pode? Jesus é bom demais. Então, dentro disso, nós entendemos aqui o convite de Jesus. Jesus ele não estava falando assim: olha, quem quiser vir após mim. Porque se a teoria da segregação, da seleção fosse real, Jesus ele não teria dito da forma como ele disse. Ele disse assim: ó, quem quiser, vamos lá, quem quiser ir para o meu aniversário de casamento, é só vir após mim e fazer o Pix. Eu estou definindo que é um e o outro não? Eu estou dizendo que é quem? Quem estiver aqui me ouvindo, quem ouviu no YouTube, quem viu no Instagram, vai poder ir para a minha festa, desde que faça o Pix. Porque não tem esse dinheiro todo para pagar para todo mundo, né? Ainda não, um dia eu terei. Amém? Quem diz amém? Um dia eu terei muito mais que isso, aleluia. Estamos caminhando. Mas o que eu quero dizer é que a notícia de Jesus, o que ele falou foi: quem quiser, ou seja, é para todos vocês, todos que me ouvem, aonde essa mensagem chegar, podem me seguir, basta querer. O requisito número 1 então é querer, e que esse chamado é para todos. Mateus 19, versículo 20. Vamos ler uma historinha que aconteceu com Jesus. O jovem disse: esse aqui é um jovem rico. A história da Bíblia não é uma metáfora, é uma história real. Jesus estava passando pelas cidades e em determinado momento um jovem chegou e conversou com ele: bom mestre, ele, por que me chamas bom? E teve todo aquele bate-papo e tal. E aí ele falou: o que eu preciso fazer para entrar no reino? Ele: olha, honra seus pais, consagre seus dízimos, ofertas, siga os mandamentos e tal. Jesus, eu falei tudo isso, eu estou tranquilo. Eu pergunto o que eu posso fazer a mais. Rapaz, olha, essa é a pergunta mais perigosa que você pode fazer para Deus. São duas perguntas perigosas que você pode fazer para Deus. Uma é: o que o Senhor espera de mim? A segunda é: qual o próximo passo?
Se você quiser viver loucamente por Jesus, faça essas duas perguntas para Ele. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Rapaz, a resposta é profunda. E a outra é, Senhor, qual é o próximo passo? A maioria dos cristãos estão estagnados em algo que Deus falou 10 anos atrás e pararam de andar porque pararam de obedecer. Se você quiser ouvir qual a próxima direção para a sua vida, obedeça a direção que Ele já trouxe. Faça o que você já sabe que tem que fazer. Ele vai te dar a próxima instrução. Esse jovem rico, ele falou, rapaz, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Se achava orgulhoso. Ele se achava. E muitas vezes a gente está dentro da igreja se achando. Rapaz, essa igreja não é tão boa, não. A palavra, ela não é tão profunda. O pastor Átila nem lê a Bíblia direito. Eu acho que poderia ser mais profundo. Aí eu pergunto para essa pessoa, e tu lê quanto a Bíblia? Todo dia? Quantos capítulos? Não, eu vejo o YouTube. Oh, coisa linda, né? Ah, coisa linda. Falar dos outros é um engenheiro de obra pronta, né? Criticar é uma delícia, mas pôr a mão para fazer, não é? Não é assim? Nessa igreja eu estou sentindo que eu estou descoberto na minha vida de oração. Não estão cobrindo. Essa igreja não está orando por mim o suficiente. É só vir para a oração da madrugada. 5:30 da manhã, dia de quinta e sexta. Aí tu ora. Cravinho de Jacó. Aí tu ora, pronto, resolveu. Aí tu, em vez de tu vir, tu nem precisa orar por nada que a gente disser. Tu fica de 5:30 até 6:30 orando só por ti pela tua vida. Ô Senhor, abençoa, pronto. Aí você para de criticar que não tem cobertura de intercessão e oração. Mas a gente ama falar que não estão fazendo o que deviam fazer. Vai fazer mesmo. A fila para criticar é enorme. A fila para fazer, zero. Amém? Oi? Alô? Bom dia? Bom dia. Pega no ombro de quem está do seu lado e fala para ele, esquenta o couro porque a chapa vai queimar. Estamos só começando, essa é só a primeira parte. Ele chama todos, aí o jovem rico, a gente estava voltando para o jovem rico. O versículo 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, vem aí. Esse cara, ele teve uma oportunidade que nem eu e nem você tivemos, de ser discipulado diretamente pelo Cordeiro encarnado. Mas ele amou mais a própria vida e os bens do que o Cordeiro. Próximo texto. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu estava esses dias estudando algo sobre alguns evangelistas muito famosos, e aí eu vi um evangelista, não lembro qual a história dele, mas ele fala uma frase, que é uma das frases mais profundas que eu já ouvi. Ele diz algo como, tolice, vou tentar reproduzir porque a frase é complexa e profunda e filosófica. Diz assim, tolice é você se manter preso a algo que você não garante que terá para sempre, em detrimento de se apegar a algo que é eterno. Ele está querendo dizer o seguinte, às vezes nós temos bens materiais, temos coisas na nossa vida, relacionamentos, pessoas, posições, lugares, e nós nos apegamos tanto a isso, mas nada disso é garantido. Isso é passageiro. Jesus, ele disse, as coisas que você vê, elas são passageiras, mas as que você não vê são eternas. É por isso que a gente estava cantando. Como Maria estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. A parte boa é a que nunca será tirada de mim e de você. E o que é que nunca será tirado de mim e de você? O que é? Oi? A presença de Deus, o próprio Jesus na nossa vida. Então esse jovem, ele se apegou ao que tinha e ele perdeu a chance de ser um dos discípulos de Jesus. E se Jesus passasse hoje agora e falasse, Fabinho, larga tudo que tu tem aí e me segue. E aí? Se ele falasse para você, larga tudo, tuas posições. Ah, mas eu estudei
estudei para concurso, eu passei nesse concurso tão difícil. Tá, e se tivesse que sair do concurso para seguir Jesus? E se tivesse que pegar essa empresinha e dar para alguém e ter que servir Jesus? Melhor coisa, entrega logo. Porque no dia que ele vier te chamar, nem dói. Bom dia. Sejam bem-vindos. Segundo ponto. Negar a si mesmo. Ou a morte do eu. Quando Jesus ele traz isso, negue-se a si mesmo. É porque é impossível você seguir Jesus e continuar fazendo a sua vontade. Porque geralmente a nossa vontade, a vontade da carne, todo o nosso sistema de comportamentos, de desejos, de vontades, os nossos impulsos límbicos, as coisas que você quer fazer, aquilo que você quer ver na internet, as coisas feias que você quer fazer na sua vida, geralmente isso não casa com a vontade de Deus. Por isso ele fala, nega a si mesmo. Quer me seguir? Então vem. A primeira coisa, nega a si mesmo. O que tu quer fazer? Não vai fazer. Para nascer o Pedro evangelista, teve que morrer o Pedro pescador. Para nascer o Átila pastor, teve que morrer o Átila pagodeiro. Não ia dar para coexistir. Hoje eu posso fazer um pagodinho para Jesus, está tranquilo. Né? Posso. Mas não é mais aquele Átila pagodeiro. Agora é o Átila filho de Deus, que canta pagode para Jesus. E aí é diferente, né? Diferente. Poderia estar é bom demais. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele colocou, ele registrou isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Porque lembra que Paulo, ele era um grande homem, socialmente falando, tinha autoridade, era um cara que estava capitaneando a perseguição aos cristãos, tinha cartas para ir matar e autorizado a matar, perseguir, prender, decapitar os cristãos. Ele podia fazer tudo isso. Um homem importante, um homem de alta sociedade, rico, de família nobre. Ele conheceu Jesus e ele deixou escrito isso. Gálatas 2, 18. Porque se volta a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, eu conheci Jesus, comecei a viver minha vida para Jesus, depois de um tempo eu volto a construir de novo aquilo que um dia eu fiz. Uma vez eu fui assistir um filme, que eu lembro quando eu era jovem, eu gostava desse filme. Aí eu fui assistir um filme de novo, depois de conhecer Jesus. Eu falei, nossa, esse filme, eu gostava desse filme. Ao play. Aí eu comecei a assistir um filme e deu um incômodo, eu falei, não gosto mais desse filme. Algo em mim mudou. Quando nós conhecemos Jesus e começamos a andar com Ele, as coisas e os desejos e aquilo que você gosta muda. Antes você assistia Jogos Mortais, agora você já não assiste mais. Antes você assistia Lagoa Azul, agora já não assiste mais. E aí por aí vai. Você vai abandonando essas coisas. E você não pode, depois de sair do lamaçal do pecado, voltar de novo para o lamaçal do pecado. Porque tem algumas ovelhinhas que a gente tira da lama, dá banho nela, segura aqui, fica segurando. E a ovelhinha igual o cachorro, só querendo sair assim, só querendo sair. Na hora que você solta a bichinha, aí volta para a lama. É minha filha ainda. Aí se joga na lama de novo. Tem ovelhinha que ele não pode soltar. É por isso que tem um texto bíblico que às vezes fala que, às vezes, o pastor ele quebra a patinha da ovelha, para ela parar de ficar indo. Então, se você tem se desviado muito, cuidado. Jesus pode quebrar sua patinha, para você parar de ficar fugindo. Está muito fujãozinho. Tire o que é quebrar a patinha às vezes, só para você entender. Você está muito próspero, aí se perde, começa a fazer tudo que quer na sua vida. Cai em bebedeira, prostituição, para de vir para o culto, compra um 4x4, não vem mais para a igreja, faz a vida, vive a vida doidada. Aí de repente quebra tudo, perde tudo que tem. Isso é Deus quebrando a patinha. Aí volta para a igreja, volta para casa, volta para a igreja, larga no peito a vergonha e a dor. Cristo te ama, Ele te chama, e aí volta arrependido. Jesus, eu nunca te abandonei, eu sempre te amei. A patinha quebrada fica bem frágilzinho. Aí pronto, a patinha restaura, Deus prospera de novo, vai estar bem, feliz da vida, se desvia de novo, vai quebrar outra patinha. Aí volta para casa, volta para a igreja, aí volta arrependido. E
De repente não tem mais espada para quebrar, vai quebrar teu pescoço para ver se tu aprende de vez. Pastor, misericórdia, tem dizendo na Bíblia. A Bíblia fala que o homem que demora a se arrepender, de repente vem o Senhor sobre ele e o quebranta de vez, e este não se levanta mais. Cruz credo, quase fiz a cruz aqui. Não quero isso na minha vida. Quantos querem isso na sua vida? Então olha para quem está do teu lado e fala, pois cuida para não ficar quebrando as patinhas, porque quando chegar no pescoço é sem jeito. Então o apóstolo Paulo, é só um versículo, gente, vamos seguir. É que às vezes eu me empolgo. Versículo 19, é que a Bíblia é maravilhosa. Quantos amam a Bíblia? Fala comigo, eu amo a Bíblia. E por que tu não está lendo? Vai, versículo 19. Olha o texto, irmão. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Próximo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele entendeu que para viver para Deus, o Saulo precisaria morrer. Ele precisaria deixar para trás. Tanto que tem um outro texto que ele diz que olhando para o alvo, eu vou deixando as coisas que vão ficando para trás, seguindo ao prêmio da soberana vocação, ou seja, por ver algo tão lindo e belo, algo tão poderoso para a minha vida, eu abro mão do que for para ter Jesus na minha vida. E Paulo, ele disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, porque o Átila antigo, pagodeiro, sem vergonha, safado, cachorro sem vergonha, queria só um colchão e fronha, esse teve que ficar no passado morto. E sabe o que eu descobri? Eu já ouvi isso de alguém, vou reproduzir o que eu ouvi, que as águas do batismo não conseguiram afogar o velho homem. De vez em quando ele tira a cabeça da piscina e fala, eu voltei. Faz igual o Roberto Carlos, eu voltei. Aí a gente fala, está repreendido em nome de Jesus. Não, velho homem, sai para lá, você não vai dominar a minha vida. Mas, uma coisa que eu aprendi é que o velho homem, ele não morre, ele desmaia. Se você dá um duro golpe nele, ele desmaia. Mas quem desmaia, volta. E de repente ele volta. O que você tem que fazer de novo? Esmurrar de novo, dar um direto no queixo dele. Por isso o apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz, esmurro a minha carne, reduzindo ela à servidão, bato na minha carne até ela se submeter, para pregando eu não seja reprovado pela minha própria pregação. Paulo estava dizendo o seguinte, ei cara, para você viver a vontade de Deus, você vai ter que bater nessa sua carne aí, porque ela é cheia de desejos vis, cheia de desejos de coisas ruins. E Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí quando Paulo diz que ele está morto, no 19, morri para a lei. Esse cara morri. Morto não tem vontade, morto não se ofende, morto não tem desejo, morto não tem mais o quê? Morto não tem um bocado de coisa. Morto não sente dor. Quando alguém fala mal do morto, o morto nem reage. A família do morto não, essa não fala isso com meu pai. Mas o morto não fala mais nada, o morto acabou ali. Por isso que você já está crucificado com Cristo. Então para de reagir às situações da vida como se você estivesse vivo. Porque Jesus, ele não reage como você quer reagir. Aplaude Jesus, é a palavra dele. Pastor, mas me ofendei. Disseram um negócio aí que eu não fiz, não. Eu vou lá dizer uma coisa na cara dele. A vingança pertence ao Senhor. Agora, quando tu se vinga, aí Deus não pode fazer mais nada por ti, tu já fez. Mas aquilo foi mentira. Morto não sente. Nunca vi o morto levantar lá do caixão para tomar satisfação.
Se preocupe que estão falando de você, não, minha joia. Vá viver sua vida. Quem se engancha com o discurso do que os outros estão falando não produz nada na vida. Recente falará que estão falando mal de tu. Eu falei, legal. Zero, o mundo antes, o mundo depois, não mudou nada. Ou um negocião, está falando de mim? Sim, e aí? O tempo que ele está parando, falando mal de mim, eu estou trabalhando para crescer, prosperar, salvar vidas, ganhar gente para Jesus. Não se ocupe com isso, não. Não se ocupe com isso. Porque você já morreu. Fala para quem está do teu lado, tu já morreu. Agora Cristo que vive em ti. Só tem uns que parece que tem um demônio dentro, né? A reação é de demônio. Até a capoeira, né? Não, minha joia, se acalma. Você está morto. E Jesus que vive em você. Amém? Então respira. Você tem duas opções: aceitar que você está morto, crucificado em Cristo, ou decidir morrer agora e parar de reagir às coisas da vida. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Imagina o seguinte: existe um velho homem, e esse blazer é o velho homem. E quando eu estiver com esse blazer, com esse velho homem, eu estou nas mesmas práticas antigas, fazendo as mesmas coisas que não devia, desonrando a Deus, seguindo as concupiscências da carne, os desejos da carne, os pecados da carne, e gerando resultados da carne. E esse texto está dizendo o seguinte, tire, é Jesus, está arrebentando Jesus, tire as coisas velhas e se revista do novo homem, dessa nova pessoa que está em Cristo, que é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem é você? Nova criatura ou velho homem? Não sei suas atitudes que vão ser. Porque você não é o que você fala para mim, você não é o que você diz, você não é o que você posta no teu stories, você não é nada disso não, você é o que você faz no seu dia a dia, e você não zomba de Deus. Ele disse, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso colherá. O que você está plantando? Porque tem pessoas que têm um ego muito grande. Eu descobri uma vez que eu tinha um orgulho grande dentro de mim. E descobri, em Tiago diz, que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu pensava por que minha vida não ia para frente, por que eu não prosperava, por que eu não crescia, porque as coisas não davam certo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Aí uma vez, eu estava ouvindo uns podcasts, chegou um podcast lá, Vencendo o Espírito do Orgulho, em espanhol, Vencendo o Espírito do Orgulho. Eu falei, nossa, Deus vai falar comigo agora em espanhol, porque o negócio é sério. E aí, ouvi lá, eram uns 30 podcasts, comecei a ouvir, e isso foi quebrando. Para mim aquilo não era um podcast, era um áudio no WhatsApp, era para mim. Podia alguém ter mandado aquilo direto de Deus, eu ouvi. E aí tive a oportunidade de comprar o livro desse podcast. Eu tenho esse livro, o pobrezinho do livro já está todo torto, de tanto que eu li, risquei, escrevi desse livro. Mas foi um dos livros que mais mudou a minha vida. Eu descobri que todo mundo tem um nível de orgulho. Todo mundo tem um pouquinho de orgulho aí. Algumas pessoas falam, não tem besteira. Tem besteira. Deixa alguém falar mal de você para você ver. Alguém te acusar injustamente. Deixa alguém te colocar de lado para ver se tua vaidade não grita. Deixa você ser substituído por alguém. Você sente, todo mundo sente. Só que você tem que lembrar e dizer para essa sua alma velha, dizer, ei bichinha, vivo não mais eu, Cristo vive em mim.
tem que dizer como Davi falou para a alma dele: ei, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É Ele quem te redime, é Ele quem te tira da cova, é Ele quem te sara. Às vezes você tem que falar para a tua alma: aplaude aí, vai, aplaude Jesus. Porque a nossa alma grita. Eu lembro quando o Joel, numa casa que a gente morava, tinha um box, aquele box do banheiro. E aí a menina que trabalhava com a gente, a Laiana, estava dando banho nele, e de repente ele escorregou, ela segurou por um braço, ele escorregou e bateu a cabeça atrás num box do banheiro. E aí abriu assim uns 3 dedos aqui atrás, ele tinha 5 anos, acho, ou menos que isso. Era menor, né? Tinha 3 anos, eu acho. Bem pequenininho, era só um negocinho assim. Aí, nós imediatamente levamos ele para o hospital, para costurar. E aí a enfermeira falou: ó, não vai pegar anestesia, nem tem como sedá-lo. A gente precisa de ajuda para segurar ele. Eu falei: eu seguro. Eu segurei a cabeça dele, coloquei meu cotovelo em cima do corpo dele e segurei com toda a força para que ela fizesse a sutura e fechasse o buraquinho que estava atrás. E ele gritava e dizia: não, papai, não deixa ela fazer isso comigo, por favor me protege, pai, me tira daqui, eu não quero, e gritava, e eu segurando. Naquele momento eu estava curando ele, e ele não sabia. Às vezes, a gente está exatamente assim na presença de Deus. Não, Deus, não faz isso comigo, não deixa eu passar por isso, isso é uma injustiça muito grande, essa situação, não pode, não pode, não pode. E o pai está lá te segurando, falando assim: calma filho, relaxa, eu estou te curando. Vencer o ego dói. Eu já tive que vencer meu ego diversas vezes. Há alguns anos atrás eu passei por uma situação que eu jamais imaginei passar, de tamanho desafio emocional, decepção, tristeza, chateação, ao ponto de querer desistir de tudo. De tudo. Foi muito difícil. E um desses momentos com Deus, numa grande dificuldade, a resposta de Deus para mim foi exatamente essa. Ele disse: filho, olha o que a gente descobriu que você tinha aí dentro. Filho, me diz o seguinte, isso foi a conversa de Deus comigo. Gente, eu chorei tanto. Qual seria a outra forma de você descobrir que tinha isso aí dentro de ti? Aí eu falei: não tinha outro jeito, Deus. Não tinha outro jeito. Você viu, filho, quanto de raiz de amargura tinha dentro de você? Eu falei: Deus, eu não entendo, eu não tenho problema com meu pai nem com minha mãe, não tenho 0 problema. Já fiz mais de não sei quantos encontros, experiências com Deus, já me expus para a paternidade diversas vezes. Aí ele: pois é, isso aí você não tinha acessado ainda, você só descobriu agora. Aí eu: pai, me cura. Dia seguinte eu estava 200%. Passei pela cirurgia sobrenatural do Senhor, para Ele remover as raízes que estavam dentro de mim. Moisés, ele foi um homem muito importante na Bíblia, amém? Uma bênção, amém? Moisés, uma bênção, tirou o povo do Egito, 10 pragas, abriu o mar vermelho, aquele lereado todo que você já sabe. Começo da vida dele, nasceu, foi colocado numa cestinha e abandonado pela mãe. Abandonado não, Átila. Ela colocou para salvar ele. E tu acha que a criança sabia? Para a criança, um trauma. Depois, não foi adotado pela filha do faraó, mas foi rejeitada pela filha do faraó. Foi criada por uma empregada, que por coincidência era a mãe dele. Conseguiu lá uma vaga de emprego lá e ficou pertinho do filho. Ótimo. Depois ele cresceu. Tinha probabilidades dele ser talvez um próximo rei, mas também foi rejeitado. Viu alguém maltratando o povo dele, matou o cara, foi perseguido, foi para o deserto. Chegou no deserto, ficou lá um tempão, voltou dizendo: pessoal, vim salvar vocês. Vai salvar ninguém aqui não, moço, quem é tu? Vaza. Foi rejeitado pelo povo. Depois conseguiu, salvou o povo, tirou do Egito, andou com o povo no deserto, 40 anos. Nesses 40 anos foi rejeitado pelo povo diversas vezes. Passou por diversas crises existenciais.
bateu boca com Deus. Deus, esse é o teu povo. Se o Senhor for, eu também não vou não. Revoltado com as coisas que estavam acontecendo. Isso aqui está uma bagunça. E o povo rejeitou várias vezes. E Deus disse que ele era o homem mais manso da terra. Pensa numa pressão grande. Até que chegou um dia, já no final, ele não aguentava mais aquilo tudo. O povo reclamando que queria água, queria comida, queria não sei o quê. E ele com essa ferida emocional dele, carregando durante mais de 80 anos. Nunca foi curado disso. O povo de novo rejeitando, falando, olha, precisa da água, precisa da comida. Era melhor ter ficado no Egito. 40 anos ouvindo isso, gente. Ele se estressou, pegou, porque Deus tinha falado para ele, fala para a rocha, sai água que vai sair. Ele pegou a vara e bateu na rocha. Nesse dia, ele perdeu o chamado e a continuidade do que Deus tinha para ele. O fato de ele nunca ter acessado e curado essa ferida emocional que ele tinha dentro de si, fez ele perder o prêmio maior, que era chegar na terra prometida e viver lá. O ministério dele foi interrompido por causa de uma ferida emocional. Seu ministério pode ser interrompido por causa de uma ferida emocional que você decide não tratar. Então hoje, não guarda nada escondido dentro do teu coração. Abre todas as portas. Sabe quando tem muita chuva, aí dá um dia de sol, minha mãe abria logo todas as portas. Aí eu perguntava, o que é isso, mãe? Para pegar sol e tirar o mofo. É isso que a gente precisa fazer. Abre as janelas, abre as portas, abre as comportas para o céu, para receber o sol de Deus na tua vida e ter acesso. Jesus precisa ter acesso ao mais profundo do seu coração, para que ele possa tratar, curar e arrancar essas raízes que estão aí infeccionando, que estão aí te adoecendo. Quanto tempo mais você vai deixar isso? Moisés perdeu tudo em 1 segundo, porque não tratou um problema emocional que ele tinha. Essa foi a palavra que Deus falou comigo, que me curou. Ele falou, se você não fizer algo sobre isso, vai acontecer com você o que aconteceu com Moisés. Depois de 80 anos de muito trabalho, por isso aqui, perder tudo. Deus me livre, eu não quero isso não. Sal do Ministério de Louvor pode vir aqui. Quem perde sua vida por ele, ganha. Eu vou dar um exemplo, isso não é indireta para ninguém, tá? Pelo amor de Deus, gente, não é, mas é o exemplo que eu tenho para falar. Eu sirvo a Jesus há 21 anos, 22 anos, por aí. Desde que eu aceitei Jesus, 6 meses depois, eu acho, 8 meses depois, eu comecei a ajudar o Ministério de Louvor. São 22 anos que eu não parei de estar ajudando e servindo no Ministério de Louvor. Sabe quantas escalas eu rejeitei? Nunca. Quantas viagens eu cancelei? Várias. Quantos clientes eu perdi por causa do Ministério de Louvor? Perdi a conta. Não era para pregar não, para o louvor. Quem perde a sua vida por ele, acha. Agora pergunta para mim se eu estou arrependido. Não teve nada que ele ficou me devendo. Nada. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, que eu não consigo entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer:
Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os pensamentos são maiores que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Que eu sei que vais cuidar de mim, e o teu melhor está por vir. É o melhor pra mim, mesmo sem entender. Quantos estão dispostos a perder sua vida por Ele? Será que você não poderia dar um pouco mais? Será que você não poderia se doar um pouco mais? Átila, mas você falou das escalas e porque você não falhou, esteve sempre disponível. Eu vou te ler o texto que justifica isso. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe por que eu não posso ter reservas com ele? Porque eu sei exatamente o que ele fez por mim. Eu sei exatamente qual era o meu destino se não tivesse o encontrado. Eu sei exatamente o que aconteceria. Eu estaria morto no pecado, desgraçado, andando no curso do mundo como filho da ira, no lamaçal do pecado. Ele me salvou, Ele me salvou, Ele me salvou, Ele me salvou. Ele me salvou. E sabe, quando nós começamos a regular para Deus, a definir limites do que nós faremos para Ele, é porque nós não tivemos consciência plena, real, profunda do que Ele fez e qual foi a obra na cruz do Calvário. Talvez ninguém nunca te disse isso, mas você não teria capacidade de salvar a si mesmo. Ele teve que ir para a cruz do Calvário, porque Ele olhou para mim e para você e disse: Ele não vai conseguir sozinho, Ele não vai conseguir sozinho, eu preciso ir no lugar dele para a cruz. Essa foi a visão de Cristo ao meu e ao seu respeito. Parece que às vezes nós esquecemos que fomos resgatados da morte para a vida, da sepultura para a vida, da condenação para a liberdade, da desgraça para a graça soberana, da condenação para a misericórdia. Na verdade, esse nosso ego, na verdade, esse nosso orgulho que tenta ficar dentro de nós, esse velho homem, ele grita, como eu disse, ele grita porque não quer morrer. Mas hoje, Jesus Cristo de Nazaré está nesse lugar para te ajudar a vencer essas adversidades. Esse velho homem que insiste em sobreviver.